Olá, meus queridos alunos, estamos iniciando mais uma videoaula e hoje estaremos adentrando a parte segunda do livro sexto do Código de Direito Canônico, das sanções na Igreja. Estaremos aí agora estudando das penas para cada delito. Lembrando que vocês já fizeram um trabalho que será computado como presença desta parte também do direito canônico. Então, estarei aqui esboçando um assunto que vocês já tiveram contato também. Aqui estou trazendo novamente à tona para que vocês não fiquem prejudicados sem terem uma aula expositiva. Tá joia? Então vamos tentar aí agora olhar para o nosso ementário, para o nosso calendário letivo. Lembrando que nós tínhamos previsto trabalhar em sala de aula. Aqui a segunda parte, nos dias 23 e 30 de março. Estaríamos, portanto, vendo aqui duas aulas, mais duas aulas, 4 aulas só sobre essa segunda parte do livro sexto do Código de Direito Canônico. O que agora não nos será mais possível, porque nós temos que correr um pouquinho contra o tempo, embora não seremos prejudicados aí pelo tempo. Aliás, teremos condições de otimizar ainda mais o nosso tempo aqui para as nossas aulas. Bem, das penas para cada delito, nós temos previsto no Código de Direito Canônico estes 7 títulos. Se você abrir o Código de Direito Canônico, você verá lá que nessa segunda parte nós temos das penas para cada delito, nesta forma como está apresentado no Código. Primeiro, dos delitos contra a religião e a unidade da Igreja. Segundo, dos delitos contra as autoridades eclesiásticas e contra a liberdade da Igreja. Terceiro, da usurpação de cargos eclesiásticos e dos delitos em seu exercício. Quarto, do crime de falsidade. Quinto, dos delitos contra deveres especiais. Sexto, dos delitos contra a liberdade do homem. E o título sétimo, que é o cano 1399, aí das normas ou da norma geral. Bem, esta é a classificação que nós temos presente no código, que eu pedi que vocês fizessem um resumo por tópicos, seguindo esta classificação dada pelo código. Então, para não ficar repetitivo aqui a nossa aula expositiva, eu preparei para vocês agora uma exposição contemplando num outro prisma este conteúdo. Nós vamos dividir a nossa matéria aqui dos delitos contra a igreja, claro. Vamos ver aí, em primeiro lugar, das penas. Veremos aí, só dar uma correção aqui na nossa tela. Pronto, já corrigi nossa tela, deixei mais limpinha. Nós estaremos vendo então das penas para cada delito nesses dois prismas, dividindo das penas late sententia e das penas ferende sententia. Então, possivelmente, nossa segunda aula de hoje nós ficaremos apenas nas penas automáticas. Bem, das penas late sententia. Nós temos lá no código, no cano 1364,
Então está previsto aí no cano 1364 3 delitos. O apóstata da fé, o herege ou cismático incorre em excomunhão late sentença, salvo a prescrição do cano 194, parágrafo 1º, número 2. Além disso, o clérigo pode ser punido com as penas mencionadas no cano 1336, parágrafo 1º, números 1, 2 e 3. Parágrafo 2º. Se a prolongada contumácia ou gravidade do escândalo exige, podem-se acrescentar outras penas, não excetuada a demissão do estado clerical. Então, nós vemos aqui que aqueles fiéis que incorrem nesses delitos de apostasia, heresia e cisma, a pena dada é a de excomunhão late sentença. Nós temos o cano 751, que vai nos apresentar aí o que o Código de Direito Canônico vai entender por delitos de apostasia, heresia e cisma. Nós já vimos lá no livro 3º do Código de Direito Canônico, quando estudávamos do munus de ensinar. Então diz aí o legislador: chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa da sujeição do sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então, nós temos aí, tipificado no cano 1751, estes 3 delitos contra a fé, ou contra a igreja. Bem, falando aí sobre este delito tipificado aí, nós temos que a pena é a mesma para estes 3 tipos de delitos. O Código de 1917 aqui trazia ainda uma outra classificação, inclusive falando sobre o apóstata da fé ou apóstata da religião. E agora nós vemos aí na letra do cânone apenas mencionando o apóstata da fé. Bem, o que qualifica a apostasia, conforme o direito, é o repúdio total à fé cristã. Então, aqui trata-se daquele que nega, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, aquele que nega o mistério da encarnação, aquele que repudia o fundamento da fé cristã, é aquele que nega as 2 naturezas de Cristo, a sua natureza divina e humana e assim por diante, certo? Então, tendo presente também o cano 11, nós podemos dizer que só podemos intitular apóstata aquele que é católico e que cometeu o delito de apostasia, certo? Então, não mencionamos a terminologia apóstata para fiéis ou para outras pessoas que não sejam fiéis da igreja. O delito de heresia. A heresia não repudia a fé cristã como apostasia. No entanto, aquele fiel, sendo cristão, acaba negando uma verdade da fé católica. Então, aqui se trata, na heresia, de uma negação pertinaz. Vejam que essa qualificação ou essa qualidade pertinaz é daquele que persiste em negar, após ter recebido o batismo, qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica. Ou então trata-se da dúvida pertinaz a respeito dessa verdade de fé. Ora,
com base aí no código, quais são as verdades de fé divina e católica que nós devemos crer? Também precisamos recorrer lá ao cano 750 para poder fundamentar essa nossa resposta. Então, tomem lá o cano 750 e nós temos o parágrafo 1º. Deve-se crer com fé divina e católica em tudo que se contém na palavra de Deus escrita ou transmitida por tradição, ou seja, no único depósito da fé confiada à Igreja, quando ao mesmo tempo é proposto como divinamente revelado, quer pelo magistério solene da Igreja, quer pelo magistério ordinário universal. Isto é, o que se manifesta na adesão comum dos fiéis sob a condução do sagrado magistério. Por conseguinte, todos têm a obrigação de evitar quaisquer doutrinas contrárias. E o parágrafo 2º ainda vai dizer: deve-se ainda firmemente aceitar e acreditar também em tudo que é proposto de maneira definitiva pelo magistério da Igreja, em matéria de fé e costumes, isto é, tudo o que se requer para conservar santamente e expor fielmente o depósito da fé. Opõe-se, portanto, à doutrina da Igreja Católica quem rejeitar tais proposições consideradas definitivas, certo? Opõe-se à doutrina da Igreja. Então, pode ser aqui já um passo para a heresia, certo? Bem, além da heresia, nós temos também o delito do cisma. O cisma seria o quê? Diferente da apostasia e da heresia, o cisma se trata de uma recusa à sujeição da autoridade da Igreja Católica. No caso aqui, do Romano Pontífice, do Sumo Pontífice. Ou então, uma rejeição mais clara da comunhão com os membros da Igreja Católica, eles sujeitos. Sejam os bispos, seja o colégio episcopal, seja a hierarquia eclesiástica. Então, nesse caso aqui, nós temos configurado também o delito do cisma. Então, todos aqueles que incorrem nestes delitos já automaticamente contraem essa pena de excomunhão late sententia, certo? Bem, vamos ver aí se temos mais alguma coisa para falar. Esse já é o segundo. Ainda só lembrando o seguinte, quando nós falamos ainda sobre estes 3 delitos tipificados aqui. Devemos deixar bem claro aí uma distinção que já falamos em sala de aula, em que se deve fazer entre pecado e delito. Quem comete estes pecados não está em comunhão com a Igreja, por força lá do cano 205, porque nós temos no cano 205 aqueles critérios em que se define a comunhão plena ou não plena com a Igreja Católica. Você se lembra destes 3 critérios? E se vocês não lembrarem, nós já falamos aqui no cano 205. Trata-se de estar em comunhão com a Igreja na fé, também em relação aos sacramentos e à disciplina eclesiástica. Então, quem não está em comunhão nesses critérios com a Igreja Católica pode não estar em comunhão plena. Por isso, falamos aí em comunhão não plena. Certo? Bem, para incorrer numa excomunhão é preciso aí que o delito se configure, né? A tipificação aí do cano 1330. Vamos só recordar aí o cano 1330 que nós já estudamos.
O delito que consiste numa declaração ou em outra manifestação de uma vontade, de uma doutrina ou de um conhecimento não se considera consumado, caso essa declaração ou manifestação não seja percebida por ninguém, certo? Então aqui a necessidade de que haja aí a comprovação no foro externo de que realmente essa pessoa praticou tal ato e esteja aí na contumácia, né? Ou seja, esteja ainda de forma pertinaz nesse delito e não queira abrir mão. Bem, este delito pode ser praticado por fiéis da igreja, então, leigos ou clérigos. Aqui nós vamos ter uma distinção também em relação à pena, conforme o cano vai dizer aqui, já no parágrafo 2º, podem se acrescentar outras penas, não excetuada a demissão do estado clerical. Então, para clérigos, podem ser acrescentadas outras penas, a remoção do ofício eclesiástico, por isso nós temos o cânon 194, que aí é tipificado, e outras penas expiatórias para aplicação, das quais se deve recorrer ao cânon 1336. Vamos olhar aí o cânon 1336, no parágrafo 1º. Parágrafo 1º, apenas os números aí 1, 2 e 3. Cânon 1336, falando sobre as penas expiatórias. As penas expiatórias que podem atingir o delinquente perpetuamente, por tempo pré-estabelecido ou tempo indeterminado, além de outras que a lei tem eventualmente constituído, são as seguintes: proibição ou obrigação de morar em determinado lugar ou território, privação de um poder, ofício, encargo, direito, privilégio, faculdade, graça, título ou insígnia, mesmo meramente honorífica. E terceiro, proibição de exercer o que é mencionado aí no número 2, ou proibição de exercer um determinado lugar, ou também fora de determinado lugar. Essas proibições, porém, nunca são sob pena de nulidade. Então, são mais restrições que a pena canônica pode dar àquele que cometeu aí tais delitos. Para todos os fiéis, podem ser acrescentadas, se a prolongada contumácia ou a gravidade do delito exige, e para os clérigos, isso pode culminar com a pena máxima, que seria a demissão do estado clerical, certo? Então, chega agora de falar aí desse delito. Vamos aí falar sobre a profanação das espécies eucarísticas, cânon 1367. Quem joga fora as espécies consagradas ou as subtrai ou conserva para o fim sacrílego incorre em excomunhão late sententia, reservada a sé apostólica. Além disso, o clérigo pode ser punido com outra pena não excluída, a demissão do estado clerical. Então, aqui nós vemos a pena prevista, que também é a excomunhão late sententia. Veja que aqui são 3 crimes contra as espécies eucarísticas: jogar fora, subtrair e conservar para fim sacrílego. Claro, aqui se tratando das espécies consagradas, certo? Então, o delito é tríplice, mas pode ser apresentado aqui unilateralmente. Alguém que só jogou fora, ou só usou para fins sacrílegos, ou então só quis ali roubar da igreja, né? Ainda com relação a essa questão da pena prevista, se tratar de um clérigo, pode também ser acrescentado a ele a pena máxima, que seria da demissão do estado clerical, certo? Bem,
Na verdade, esse slide foi só por causa dessa última linha aí. Terceiro, nós temos aí agora previsto também como delito a injúria contra o Romano Pontífice, bispo, clérigo e religioso, tipificado aí no cano 1370. Lembrando, 1370 já está aí no título 2º dos delitos contra as autoridades eclesiásticas. Quem usa de violência física contra o Romano Pontífice incorre em excomunhão late sententia reservada a sé apostólica. E se for clérigo, conforme a gravidade do delito, a essa pode-se acrescentar outra pena, não excluída a demissão do estado clerical. Quem age assim, ou quem assim age contra a pessoa revestida de caráter episcopal, incorre em interdito late sententia, e se for clérigo, também em suspensão late sententia. Parágrafo 3º. Quem usa de violência física contra clérigo ou religioso, por desprezo à fé, à igreja, ao poder eclesiástico ou ao ministério, seja punido com censura, com uma pena medicinal, né? Bem, então aqui nós temos qualificado, no caso aqui, a injúria, certo? E aqui se diz muito bem o uso da força física contra um ministro sagrado na igreja, seja romano pontífice, bispo, clérigo ou religioso. E aqui se trata também do uso da força física de forma externa, certo? Que pode atingir a integridade pessoal do ministro sagrado. Isso significa ocasionando um ferimento, morte, encarceramento, detenção, né? Confinamento, certo? Ou outra forma, certo? De restrição da liberdade do ministro sagrado. Bem, do ponto de vista da pena incorrida pelo próprio fato, né, ipso facto, está diversificada aí dependendo de quem cometeu o delito. Então, só recapitulando, contra o Romano Pontífice, a excomunhão late sententia, que é reservada a sé apostólica. Para um clérigo infrator, a outra pena que pode culminar aí a demissão do estado clerical. Se for contra o bispo diocesano, quem tem a dignidade episcopal, o interdito late sententia, e o clérigo infrator aí a suspensão late sententia, certo? A suspensão da ordem, né, do exercício da ordem. O quarto. Então, nós temos aí previsto no cano 1378, 1378, o delito de absolvição do cúmplice contra a prescrição do cano 977. Então vamos ler primeiro o cano 977, depois a gente lê o cano 1378. 977. Exceto em perigo de morte, é inválida a absolvição do cúmplice em pecado contra o 6º mandamento do Decálogo, contra a castidade. Então, imagine o confessor que vai absolver o seu cúmplice, né, ou a sua cúmplice do pecado contra o 6º mandamento. Aqui a lei só prevê em caso de morte, em perigo de morte do cúmplice. Aí sim pode-se dar absolvição. Do contrário, não. Cano 1378. Já está aí no título 3º, que se trata da usurpação de cargos eclesiásticos ou de delitos em seu exercício. Parágrafo 1º.
O sacerdote que age contra a prescrição do cânon 977 incorre em excomunhão late sententia, reservada a sé apostólica. Então, suponhamos que o confessor tenha dado absolvição ao cúmplice. Imediatamente a confissão ocorre a sua excomunhão. Ele está excomungado automaticamente da igreja. Se ele está excomungado, como que ele pode exercer a ordem, ali o poder de ordem? Como que ele pode celebrar a missa? Como que ele pode celebrar outros sacramentos, administrar outros sacramentos da igreja? Na verdade, ele não pode. Aí que está. Como que alguém excomungado automaticamente pode? Por essa razão que nós vemos aí a reserva a sé apostólica, que imediatamente este confessor tem que procurar um outro confessor, sendo ele agora penitente, para expor o pecado que na verdade foi configurado como delito, e ali o confessor vai suplicar, né, vai fazer o pedido à penitenciaria apostólica sem mencionar o nome do padre penitente, para que ali, mediante o rescrito da sé apostólica, ele seja remido dessa pena canônica que é a de excomunhão. E nós já vimos na matéria anterior, por isso que é bom a gente ir sempre puxando aí o conteúdo anterior, nós já vimos que se isso redundar em prejuízo para aquele padre, mas principalmente para a comunidade ficar privada da celebração dos sacramentos, naquele momento o padre confessor pode absolvê-lo. Dando absolvição, ele tem a pena remida, a pena que é devida a este delito praticado. No entanto, ele tem a obrigação de recorrer ainda, né, à penitenciaria apostólica, que depois dará a ele a penitência adequada e a forma de reparação daquele escândalo. Se veio a se tornar público aquele escândalo ou não, e assim por diante, certo? Bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aí para falar sobre este delito. Bem, esse delito não se refere ao pecado em si, hein, gente? Nós não estamos aqui abordando esse delito do ponto de vista moral, certo? Mas o ponto de vista jurídico. Então, interessa-nos aqui apenas em saber se alguém, né, absolveu cúmplice desse pecado, aí essa prática vai estar configurada como delito e aquele sacerdote em excomunhão late sententia, certo? A cumplicidade, ela existe antes e após a recepção do sacramento da ordem para o clérigo, certo? Então, aqui não importa tanto quando tenha ocorrido o delito ou a prática em si, mas a absolvição. O delito não, o pecado, né? Mas a absolvição, certo? Bem, vamos adiante. O cano 1378, parágrafo 2º, nós estamos aí já noutra situação, né? Já fiz a leitura desses parágrafos? Não. Parágrafo 2º. Incorre em interdito late sententia se for clérigo em suspensão. Primeiro, aquele que, não promovido à ordem sacerdotal, tenta celebrar a ação litúrgica do sacrifício eucarístico. Segundo, aquele que, exceto o caso mencionado no parágrafo 1º, não podendo dar validamente a absolvição sacramental, tenta dá-la ou ouve a confissão sacramental. E
Só, parágrafo terceiro não entra. Então, aqui nós temos configurado também três situações. Seja daquele que tenta a celebração da missa, ele justamente tenta porque não é clérigo, então não há propriamente dito a celebração da missa, né? Ou aquele que tenta também ouvir a confissão e dar absolvição. Pode ser um leigo que se finja padre, mas pode ser um padre que não tenha faculdade para tal e esteja usurpando do ministério eclesiástico e de uma faculdade que não lhe foi dada, certo? Então, são essas situações. E aí nós temos a pena que vai ser dada, no caso, um interdito late sententia, se for leigo, uma suspensão late sententia, lembrando que essa suspensão é da ordem, do exercício do ministério da ordem, ele não pode mais celebrar sacramento algum, não pode exercer o poder de ordem, não pode exercer um ofício eclesiástico que requer o poder de ordem, ou seja, que seja clérigo, e assim por diante. Não excluindo aqui a pena de excomunhão, dependendo da gravidade e da situação aí que ainda pode gerar, certo? Então, nós temos aí essa situação. Bem, ainda do sacramento da penitência, só distinguindo aí então a tentativa de absolvição sacramental por parte de quem não pode dá-la validamente, esse pode ser clérigo ou um padre que não tenha faculdade, e ouvir a confissão sacramental por quem não pode dar validamente a confissão. Também pode ser um leigo tentado isso, ou um padre, um clérigo que não tenha aí essa faculdade, certo? Então, aqui nós podemos encontrar, inclusive, nesse ato, uma simulação. Porque o que seria uma simulação? É realmente alguém simular algo que ela, infelizmente, não pode, né? Externamente faz um ato em que internamente ela tem total consciência de que não tem validade alguma, certo? Então, dito isso, vamos adiante aí para a próxima, o cânon 1382, que se trata de consagração episcopal sem mandato pontifício. Então, a pena aqui prevista também é a excomunhão late sententia, reservada à sé apostólica. Então, se trata de qual situação? Conforme o cânon 1013, lá está escrito: ninguém pode consagrar um bispo sem um mandato pontifício. O mandato pontifício, ou mandato especial, é realmente aquele em que se configura a nomeação do Romano Pontífice de que aquela pessoa realmente ali foi eleita para o munus episcopal. Então, sem esse mandato, isso fere a comunhão eclesiástica e a comunhão hierárquica na igreja. Como alguém pode integrar o colégio episcopal se não foi nomeado, né, pelo Romano Pontífice? Não teve nomeação. Aqui pode haver nomeação como eleição, né? Na igreja de rito latino acontece a nomeação, que é aquele primeiro modo de provisão de um ofício eclesiástico na igreja. Colação, livre colação. Mas um bispo pode ser eleito também. Há alguns cabidos na Europa que têm essa prerrogativa e há também nas igrejas orientais esta prerrogativa, né, de elegerem o seu próprio
bispo, certo? Bem, mas aqui se trata de alguém que ordena um outro como bispo, ali estando presente 2 bispos consagrantes e aquele, né, principal, que vai ordenar o outro. Então, o que acontece quando se realiza isso? O cânon diz: o bispo que sem o mandato pontifício confere a alguém a consagração episcopal, igualmente, quem dele recebe a consagração, incorrem em excomunhão late sententia reservada à sé apostólica. Então, o bispo consagrante né, e o consagrado ali, ambos são excomungados, né, automaticamente. Aqui não se fala dos bispos consagrantes, viu, gente? Então, por conta da letra da lei, ela tem que ser interpretada estritamente. Então, aqui se diz o bispo, né? Que sem o bispo, não fala os bispos, certo? E igualmente quem dele recebe a consagração. Então, o que foi ordenado. Então, ambos são excomungados. Cânon 1383. Aqui nós temos presente o fato de ordenação sem cartas dimissórias. O cânon diz: o bispo que, contra a prescrição do cânon 1015, ordenou súdito alheio, sem as legítimas cartas dimissórias, fica proibido por 1 ano de conferir ordem, e quem recebeu ordenação fica suspenso ipso facto da ordem recebida. Bem, as cartas dimissórias são toda aquela documentação necessária que deve ser remetida ao bispo ordenante, ao bispo que vai ordenar um candidato, por exemplo, ao ministério presbiteral. Isso pode ocorrer muito em congregações religiosas, por exemplo, em que nem sempre, né, muitas vezes se recorre a um bispo diferente, né, que aquele fiel não seja seu súdito. Então, por isso que aqui fala, inclusive, de ordenou um súdito alheio. Então, esse bispo tem que analisar essas cartas dimissórias, que as cartas dimissórias são toda a documentação relativa ao processo de aprovação do candidato para receber ali as ordens sagradas. Sem cartas dimissórias significa o quê? Não houve processo, não houve, né, um processo ali que realmente configurasse ou que remetesse para aquela ordenação, certo? Então, esse bispo, ele fica proibido de conferir ordem, ou seja, de, né, ordenar por 1 ano. E aquele que foi ordenado já ocorre aqui numa suspensão de ordem pelo próprio direito. Ou seja, não pode exercer o ministério, não pode celebrar a missa nem outros sacramentos. Até quando? Olha, em se tratando de suspensão de ordem, quem deu é que pode tirar, né, essa pena. Então, no caso, essa pena vai permanecer até quando ali a autoridade competente achar que, né? Aqui nós estamos falando ainda de suspensão de ordem ipso facto, mas é claro que depois essa suspensão vai ter que ser dada ferenda sentença, né? Mediante um decreto realmente emitido aí pela autoridade competente, no caso, pelo superior deste ordenado. Certo? Então, sobre cartas dimissórias, não vou tratar aqui para não me alongar, me estender demais, mas vocês podem depois procurar aí nos cânones 1015, 1018 e 1021, certo? Lembrando que a carta dimissória é o ato de autorizar a ordenação por quem tem o poder para dar tal autorização, e tem que ser por escrito. E o cânon 1021, a necessidade aí do indulto apostólico para o bispo do rito diverso, além das cartas dimissórias, né?
em se tratando aí de um bispo que seja de um outro rito. Bem, olhando aí o oitavo, nós temos o delito configurado aí no cano 1388 de violação direta do sigilo sacramental. Então vamos ler aí o cano. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão late sentença reservada a ser apostólica. Quem o faz só indiretamente seja punido conforme a gravidade do delito. O parágrafo 2º, o intérprete e outros mencionados lá no cano 983, parágrafo 2º, que violam segredos sejam punidos com justa pena, não excluída a comunhão. Porque o código aqui prevê a possibilidade que haja um intérprete no ato da confissão sacramental, né? Se o penitente e o confessor não falam a mesma língua, há necessidade de ter um intérprete. O intérprete tem que ter o sigilo, né, de ofício, de não revelar o conteúdo do sacramento. Então, nós temos aí o caso de violação direta e indireta do conteúdo sacramental, né? Do foro sacramental. A violação direta seria revelar o nome da pessoa e o pecado. A violação indireta seria revelar o pecado genericamente, certo? Então, cuidado. A pena aqui prevista, vejo que é uma pena automática também, é excomunhão late sententia e reservada a ser apostólica. Então, se foi realmente ali configurado como violação direta, aquele presbítero já está excomungado. Vai ter que também, por via foro sacramental, fazer o seu pedido ali, ou o seu confessor, né, à penitenciaria apostólica e aguardar a chegada do rescrito que vai dar aí a penitência adequada, e se foi dado já a absolução sacramental, tudo bem, mas se não foi dado, será dado aí também a absolvição sacramental. Claro que aqui tem que ver se não há contumácia, né? Se não há a pertinácia aí daquele que incorreu nisso em continuar, né? Se houve conversão, se houve a reparação do escândalo e assim por diante. Aqui ainda se diz de uma pena indeterminada obrigatória para aquele que cometer uma violação indireta. Então, esse também sofre ali a imposição de uma pena, que aqui se diz indeterminada. Nós vamos depois falar sobre este rol de penas indeterminadas, por isso que elas serão depois contempladas ali nas penas ferendes sententes. Nós estamos falando apenas das late sententes. Aqui não excluindo a excomunhão para o fiel que comete essa violação direta do sigilo sacramental, certo? Bem, adiante, falsa denúncia contra o confessor. Então vamos ver aí o cano 1387 e depois o 1390. 1387. O sacerdote que no ato da confissão por ocasião de confissão ou com pretexto de confissão solicita o penitente para um pecado contra o sexto mandamento do Decálogo, seja punido conforme a gravidade do delito, com suspensão, proibições, privações e, nos casos mais graves, seja demitido do estado clerical, certo? Então, depois vocês vejam aqui também, dão um pause aí e leiam mais a seguir aí o comentário do Jesus Hortal no código. Então, nós temos aí esse caso previsto de solicitação, né? Agora, o cano 1390, que é o que vai se configurar como delito aqui, é a falsa denúncia contra o confessor.
ou seja, de alguém que sai do foro sacramental da confissão, portanto, dizendo para os outros que foi ali aliciada ou sofreu alguma forma, né, de ou uma cantada ou algo assim do seu confessor. Então vamos ver aí o cano 1390. Quem denuncia falsamente, isso aqui já é no título 4 do crime de falsidade. Quem denuncia falsamente um confessor de delito mencionado no cano 1387, junto ao superior eclesiástico, incorre em interdito late sententia. E, se for clérigo, também em suspensão de ordem. O parágrafo 2º, quem denuncia caluniosamente de qualquer outro delito junto ao superior eclesiástico ou de um outro modo lesa a boa-fama alheia, pode ser punido com justa pena, não excluída a censura, uma pena medicinal. Parágrafo 3º, o caluniador pode ser coagido também a prestar reparação adequada, certo? Que aqui nós estamos diante de uma situação em que o confessor não pode, em hipótese alguma, se defender. Ele fica amarrado, não pode abrir a boca, porque ele não pode fazer revelação de conteúdo nenhum de confissão, nem de forma direta ou indireta. Ou seja, ele tem que se calar. E ali, né, a calúnia feita muitas vezes se esperar que aquele que cometeu a falsa denúncia venha a se retratar, né? Ou então não será possível, não há outro caminho, né? O confessor ele está obrigado ao sigilo sacramental, mesmo se for intimado judicialmente aí no foro civil, né? Ele não pode abrir a boca e dizer nada do que aconteceu na confissão. Certo? Então, bem, acredito que seja isso. Vamos seguir adiante. Depois, se houver alguma pergunta aí, a gente tenta solucionar. Cano 1394 se trata aí de tentativa de matrimônio. Salvo a prescrição do cano 194, o parágrafo 1º, número 3, o clérigo que tenta matrimônio, mesmo só civilmente, incorre em suspensão late sententia. E, se de admoestado, não se recuperar e persistir em dar escândalo, pode ser gradativamente punido com privações ou até mesmo com a demissão do estado clerical. Parágrafo 2º, o religioso de votos perpétuos, não clérigo, que tenha tentado ou tenha matrimônio, mesmo só civilmente, incorre em interdito late sententia, salvo a prescrição do cano 694. Então, aqui nós temos a tentativa de matrimônio por um clérigo ou não, por um religioso clérigo ou não, certo? Então, se tratar de clérigo, seja religioso ou não, suspensão late sententia. Se tratar de um religioso que não seja clérigo, interdito late sententia. E aqui a tentativa de matrimônio é porque o código já prevê a situação de impedimento para o padre se casar e para o religioso se casar. Há um impedimento de ordem e há um impedimento de voto perpétuo para aquele que já fez a profissão perpétua dos seus votos. Então, por essa razão é que, né, mesmo que o padre tenha deixado o ministério sacerdotal, ele tem aí que fazer um pedido de dispensa ao Romano Pontífice, pela via graciosa, né? Ou então há outra possibilidade que seria aí a via penal, né? E da dispensa desse impedimento para poder
se casar na igreja. Aqui já se qualifica tentativa de matrimônio aquele que só casa civilmente, né? Mas aqui ainda o caso que o código está mostrando é daquele que continua exercendo o ministério eclesiástico como padre e no civil lá se casa às ocultas, né? Então aqui se trata de tentativa de matrimônio, porque é tentativa porque só casou civilmente, né? Esse casamento para a igreja não vai se consumar, né? Porque para a igreja hoje a celebração sacramental do matrimônio, certo? Bem, estamos aí no delito agora, tipificado no cano 1398, que é o de delito de aborto provocado. Esse também já é um delito lá do título 6º dos delitos contra a vida e a liberdade do homem. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententia. Certo? Claro que não só quem provocou o aborto, o médico, como quem também, né, a mãe que procurou e também aqueles que participaram da equipe médica. Então, todos esses incorrem em uma excomunhão late sententia. Lembrando que se trata aqui de um aborto provocado. Aborto espontâneo, não. Certo? Bem, vamos ver se tem ainda algo a dizer sobre o aborto. Nós temos aí o cano 1329. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Se contra o autor principal forem constituídas penas ferenda e sentença, aqueles que com acordo comum de delinquir concorrem para o delito, mas não são expressamente nomeados na lei ou no preceito, estão sujeitos às mesmas penas, ou a outras de igual ou menor gravidade. Na pena lata e sentença anexa ao delito, incorrem os cúmplices não nomeados na lei ou no preceito, se, sem sua atividade, o delito não teria sido praticado, e a pena seja de tal natureza que os possa atingir. Do contrário, podem ser punidos com penas ferenda e sentença. São todas as pessoas que participam e levam aí a consumação deste delito, que é o aborto, certo? Trata-se daquelas pessoas que ajudarem aí moralmente ou fisicamente, né, a realização do aborto, certo? Aqui o requisito para que seja qualificado o delito é a provocação do ato, né? O cano vai dizer aí, ó, quem provoca o aborto, certo? Então, nós temos aí também preceituado, inclusive no cano 1328, o delito de tentativa de aborto, certo? Quem fez ou omitiu alguma coisa para cometer um delito, ou, no entanto, independentemente de sua vontade, não consumou o delito, não incorre na pena estabelecida para o delito consumado, salvo a determinação contrária da lei ou do preceito. Porque aqui fala quem provoca, certo? Então vejam que nós temos uma determinação aqui, em que aqui se mostra realmente aqueles que provocaram o aborto. Bem, acredito que tenha terminado aí essa nossa primeira parte. O nosso próximo estudo será das penas ferenda e sentença, certo? Estou vendo aqui que nós já ultrapassamos 5 minutos da nossa aula de hoje, então nós descontaremos estes minutos na próxima aula, tá bom? Então, tá joia.